Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica da Igreja Metodista Catedral de Emanuel. Aqui seu irmão em Cristo, William Fortunato. É um grande prazer, mais uma vez, estar partilhando com os irmãos um pouco do conhecimento da Palavra do Senhor. Nesse trimestre, estamos estudando o tema Maturidade Cristã. E na aula de hoje, vamos abordar o tópico Maturidade não é poder. Nossa aula ela vai ser balizada por 3 conceitos. Então, abordaremos na aula de hoje o conceito de maturidade, o de autoridade e o conceito de poder. Qual a relação existente entre esses 3 conceitos? Poder e autoridade são sinônimos ou existe algo que os diferencia? Então, esses e outros questionamentos serão respondidos ao longo da aula de hoje. E utilizaremos como referência o texto do Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, enquanto você busca na sua Bíblia o nosso texto de referência, vamos abordar aqui o primeiro conceito da nossa aula, que é o conceito de maturidade. Definição de dicionário: maturidade nos diz que é o efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta, estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento, maturidade comportamental, mental, etc. A maturidade, em linhas gerais, ela representa o desenvolvimento de uma pessoa, a sua evolução pessoal. Mas quando falamos em maturidade cristã, isso não significa necessariamente que estamos falando de alguém que foi convertido há muito tempo ou que há muitos anos frequenta os cultos na igreja. Mas sim, estamos falando de uma pessoa que tem experimentado um crescimento proporcionado por Deus em todas as áreas da sua vida. Atingir a maturidade cristã não significa que você vai ser um cristão maduro apenas dentro da igreja, né? Você será um profissional com maturidade cristã no interior da sua fábrica, no interior do seu quartel, onde você trabalhar. Você será um estudante com maturidade cristã na sua faculdade. Você será um motorista com maturidade cristã no trânsito da sua cidade, por mais caótico que esse trânsito possa ser. Então, a maturidade cristã, ela gera reflexos em todas as áreas da nossa vida, não somente dentro da igreja. Eu me recordo de um culto onde eu pude vivenciar um pouco essa questão da maturidade cristã, ou da falta de maturidade. Foi no início do ano, se não me engano, e esse culto começou como todos os outros, né? A oração, o momento do louvor, mas logo no iniciozinho, o louvor fez com que as pessoas que estavam presentes vivenciassem uma experiência, eu diria que sobrenatural com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo naquele culto, ela foi diferenciada, ela foi especial, eu diria que quase que palpável, quase que você poderia tocar a presença do Espírito Santo naquele momento. Foi algo realmente surreal, maravilhoso. E eu percebi que aquilo não foi sentido apenas por mim. As pessoas que estavam à minha volta, todo mundo estava no mesmo espírito de adoração. Realmente foi um momento incrível da presença do Senhor naquele culto. E assim que o louvor terminou, logo que eu abri os olhos, todos estávamos em pé, me chamou a atenção um rapaz que estava na minha frente, porque esse rapaz estava sentado. E todo mundo em pé, um rapaz sentado, isso chama a sua atenção. E quando eu olhei para o rapaz, eu fiquei bastante surpreso, porque eu percebi que ele estava sentado jogando um joguinho no celular. Então, esse rapaz era um adolescente, provavelmente um visitante. Eu nunca mais encontrei o rapaz na igreja, mas esse rapaz ele estava presente em um culto, participou de um momento sobrenatural da presença de Deus e não sentiu absolutamente nada, porque a esse rapaz faltou maturidade, né? Quando você possui maturidade cristã, você compreende a diferença entre estar em um culto e prestar culto ao Senhor, né? Essa diferençazinha, ela pode ser percebida por um cristão que possui maturidade, né? Então, faltou esse jovem aí um pouco de maturidade, né? E entender que quando nós estamos na casa do Senhor,
né? Nós estamos ali para prestar um culto. Todas as nossas distrações, todos os nossos problemas devem ficar da porta para fora, para que nós possamos prestar um culto adequado ao Senhor, né? Então, essa foi uma questão que me veio à mente, né, quando eu vi esse tema da questão da maturidade. Mas vamos prosseguir aqui. Vou fazer agora aqui a leitura do nosso texto de referência. Você já deve ter localizado aí na sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 1 e 2. Logo depois eu vou pular para o versículo 6 a 8 do mesmo capítulo 7. Então, diz assim a palavra do Senhor. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E digo a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Amém? Glória a Deus. Pausa. Nessa passagem bastante conhecida do Evangelho de Lucas, nós vemos um centurião romano, né? E ele possui um servo que encontra-se bastante debilitado, moribundo, né, como é descrito aqui na palavra do Senhor, e ele vai ao encontro de Jesus com o objetivo de fazer com que esse seu servo possa ser curado. Então, ele não se considera digno de que Jesus entre na sua residência, em seu lar, e ele diz: Senhor, eu tenho certeza que se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo ficará curado, porque eu também, assim como o Senhor, sou homem sujeito à autoridade, que tenho homens sob o meu poder. E eu digo ao meu servo: faz isso, e ele faz. E digo ao meu servo: vai, e ele vai. Então, o centurião romano, ele reconhece a autoridade de Jesus, né? Porque ele também é um homem de autoridade, também é um homem de poder. Mas uma leitura um pouco mais apressada desse versículo pode nos dar a impressão de que poder e autoridade são sinônimos, quando na verdade eles são conceitos distintos. Então, vamos nos focar aqui primeiramente no conceito de poder, né? Coloquei aqui a definição. Poder é a capacidade de obrigar, por causa de sua posição ou força, os outros a obedecerem à sua vontade, mesmo que eles preferissem não fazê-lo. Então, tenho aqui um cap militar, né? Então, esse cap aqui, ele é o símbolo do poder. Então, uma pessoa que se utiliza desse cap, ele está revestido de poder, ele está investido de poder. E através desse poder, ele pode dar ordens para que alguém hierarquicamente inferior a ele cumpra as suas determinações. Então, esse aqui, por exemplo, é um cap de um sargento. Se eu sou militar e estou no quartel, eu posso dar uma determinação a um soldado para que ele conduza a viatura até a garagem do quartel. Ou posso pedir para que um cabo coloque a tropa em forma. Então, isso é poder. Uma vez que você exerce determinada função, você tem a capacidade de obrigar pessoas hierarquicamente inferiores, abaixo de você no nível hierárquico, a cumprir as suas determinações, mesmo que a pessoa não queira, né? Então, isso é poder. No exemplo que nós vimos no Evangelho de Lucas, o centurião romano, ele detinha poder. Ele era um general romano, ele era um militar romano, ele dava ordens a seus servos, a seus subordinados, porque ele ocupava uma posição hierarquicamente superior a esses servos. Então, o centurião romano, na passagem da nossa texto de referência, ele possui poder. Mas aí, o que seria autoridade, né? Se isso é poder, é você obrigar alguém a cumprir a sua determinação, o que é autoridade? Coloquei aqui a definição
que nos diz que a autoridade ela é o direito de poder, né? Ou seja, é a capacidade de influenciar pessoas ou levá-las a cumprir as suas determinações de bom grado, sem forçá-las a isso. Eu tenho uma passagem aqui também bastante interessante no Evangelho de Mateus, que nos mostra um exemplo muito claro dessa diferença entre poder e autoridade. Então, Evangelho de Mateus 9, versículo 9. Então, nessa passagem, Jesus ele está, como sempre, cercado de muitos discípulos. Em determinado momento, ele passa pela alfândega de uma cidade e lá ele se depara com Mateus. Mateus era publicano ou um cobrador de impostos, né? Então, Mateus ele estava ali na alfândega com os seus afazeres, realizando a cobrança de impostos, de maneira que Mateus ele detinha poder. Ou seja, Mateus, pelo ofício de publicano que ele exercia, ele tinha a capacidade de obrigar as pessoas a cumprirem as suas determinações, a pagarem os seus impostos. Se eu vivesse naquela época e não tivesse recursos para pagar os meus impostos, Mateus poderia chamar um grupo de soldados, ir até minha casa e pegar uma mesa, pegar uma cadeira, pegar algum animal para que isso servisse como pagamento pelos impostos devidos. Então, isso é poder. Então, Mateus ele estava ali sentado na alfândega, fazendo os seus cálculos, recebendo impostos, devolvendo o troco, fazendo a sua contabilidade, quando, de repente, ele percebe que uma multidão se aproxima e tudo à sua volta fica em silêncio. Mateus, quando ele olha para frente, ele se depara com Jesus olhando para ele. Nesse momento, Jesus olha para Mateus e diz apenas uma palavra: segue-me. A palavra nos diz que Mateus levanta-se, deixa de lado a contabilidade dos impostos, o dinheiro dos impostos, seu caderninho de anotações, levanta, segue Jesus e não olha para trás. Isso é autoridade. Imagine você, irmãos, que no seu ambiente de trabalho você está atarefado, você recebe o seu salário, você também tem suas contas para pagar e um homem se dirige a você e diz: segue-me. Você larga tudo, para o que está fazendo e simplesmente segue esse homem. Você não se questiona perguntando algo do tipo: mas você está me oferecendo um outro emprego? Eu terei plano de saúde? Eu terei fundo de garantia? Você não pergunta nada. Você simplesmente, por reconhecer a autoridade daquele que fala com você, você simplesmente levanta-se e segue aquela ordem, cumpre aquela determinação. Então, isso é autoridade. É você fazer com que alguém que não é hierarquicamente inferior a você, alguém que não é subordinado a você, cumpra uma determinação sua. Então, Jesus, ele tinha autoridade nesse exemplo da passagem do Evangelho de Mateus. Mateus, ele detinha o poder. Nesse caso, nós vimos que a autoridade, ela se sobrepôs ao poder. É interessante nós pontuarmos aqui que nem todo aquele que detém poder possui autoridade. Mas, em contrapartida, todo aquele que detém, que conquistou a autoridade, possui poder. E isso é resultado da maturidade em saber administrar aquilo que recebe do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pausa número 2. Prosseguindo, no livro de 1 Samuel, nós vemos a história do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Saul ele havia recebido poder e autoridade diretamente do Senhor, mas devido à ausência de maturidade, ele perdeu o seu posto, ele teve o Espírito de Deus retirado de si e acabou cavando a própria ruína. Então, para contextualizar essa história, em determinado momento da história de Israel, o povo de Deus era o único povo que não possuía rei. Todas as outras nações possuíam, mas Israel não possuía. Isso incomodava demais o povo. E em determinado momento,
O povo começou a clamar ao Senhor, né, nesse sentido: Senhor, se todas as nações possuem rei, né, para conduzi-las a um período de tranquilidade, para conduzi-las em momentos de guerra, em momentos de batalha, porque apenas nós não temos um rei, né? Na verdade, esse era o propósito do Senhor, fazer com que Israel fosse justamente uma nação diferente das outras. Porque Israel não era uma nação comum, não era um povo comum. Israel era o povo de Deus. Eles eram um povo separado, era um povo diferenciado, né? Lendo aqui a referência na primeira epístola de Pedro, Pedro 2,9, ele registra bem, ele define bem essa questão de Israel como um povo separado. Ele nos diz que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa era a finalidade do Senhor ao constituir o povo de Israel, fazer com que o povo de Israel fosse uma nação diferente, uma nação separada para o Senhor. Mas Israel não entendia as coisas dessa forma. Israel entendia apenas que era uma nação pouco privilegiada porque não tinha um rei. Então, o povo de Deus clamou ao Senhor para que ele enviasse um rei e o Senhor assim o fez. Vou ler aqui com os irmãos a referência no livro de 1 Samuel. Tá? 1 Samuel, capítulo 9, versículos 1 e 2. Depois pularemos para 15 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Beracote, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim. Um homem poderoso, ele tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Vamos pular aqui para o versículo 15. Porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: Eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. Amém? Glória a Deus. Então, nessa passagem nós vemos aí o contexto, né, que fez com que Saul fosse consagrado o primeiro rei do povo de Israel. Então, Saul, ele liderou o povo de Deus em muitas batalhas. Liderou, venceu, prevaleceu, né? Em determinado momento do seu reinado, Saul foi exatamente aquilo que Deus queria para o seu povo. Um líder, um homem temente a Deus, um homem sujeito à autoridade do Senhor. Mas com o passar do tempo, Saul, ele acabou perdendo a sua maturidade. E por falta de maturidade, o seu relacionamento com o Senhor ele foi impactado. De maneira que o Senhor acabou retirando do seu ungido, do seu escolhido, né, o seu espírito, fazendo com que ele amargasse um período de derrotas, um período de infelicidade para o povo de Deus. E vamos focar aqui em dois aspectos que mostram exatamente esse ponto no qual o rei Saul perde a sua autoridade perante o Senhor. E ele inicia o processo de sucessão do próximo rei de Israel, que seria Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, primeiro ponto a ser abordado, veremos a questão da ansiedade. A ansiedade também pode ser gerada por falta de maturidade. Vamos ver aqui então a questão da ansiedade. Pausa número 3. Ainda no livro de 1 Samuel, mas um pouco mais à frente, no capítulo 13, nós vemos uma passagem em que o povo de Israel, liderado pelo seu rei, o rei Saul, acaba conquistando uma vitória bastante significativa sobre o exército dos filisteus.
Então, o povo de Deus consegue derrotar os filisteus e logo em seguida o rei Saul ele recebe a orientação de Samuel para que ele aguarde um período de 7 dias, para que o profeta vá até ele e promova um holocausto ao Senhor. Então, a palavra nos diz que o rei Saul ele aguarda o período de 7 dias, né? Mas Samuel não aparece. Então ele pensa, bom, eu esperei 7 dias, Samuel não apareceu, como eu sou rei, eu mesmo vou realizar esse holocausto ao Senhor. Enquanto ele está realizando o holocausto ao Senhor, ele acaba de realizar o holocausto ao Senhor. Quem é que chega? O profeta Samuel. Samuel, ele vê aquela cena e repreende com veemência a atitude do rei Saul. Então, acompanhem comigo aí a leitura. 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 e 14. Opa, espera aí. Aqui. Então, disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Lendo essa passagem, me veio à mente aquela expressão, o poder lhe subiu a cabeça, né? E eu acho que essa expressão se adequa bastante à situação descrita aqui no livro de 1 Samuel. Então, a atribuição para a realização de holocaustos, né, era do homem de Deus, do profeta, nesse caso de Samuel. Saul era rei de Israel, mas não tinha essa prerrogativa. Ele não poderia realizar o holocausto, mas como o profeta estava demorando muito, a seu ver, né, e ele era rei, ele tomou para si essa responsabilidade, uma responsabilidade que não era dele, descumprindo assim uma determinação direta do Senhor. Quando nós não temos maturidade para aguardar o tempo de Deus, nós temos dificuldade em administrar aquilo que recebemos do Senhor. E acabamos pagando um preço alto por isso, né? Como aconteceu aqui com o rei Saul nessa passagem. Então, eu acho que nós precisamos aprender a esperar no Senhor o cumprimento das suas promessas. E o cumprimento das promessas do Senhor ocorrerão no tempo dele. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, mas no tempo determinado pelo Senhor. Saber esperar no Senhor, saber esperar o tempo do Senhor é uma demonstração de maturidade cristã. Amém? Então, um segundo ponto que eu queria compartilhar com os irmãos aqui e que mostra aí essa queda, essa ruptura do relacionamento de Saul, o primeiro rei de Israel, com o Senhor, seria o aspecto da desobediência. Então, vamos ver aqui a desobediência. Pausa número 4. Logo após a situação que nós descrevemos da ansiedade do rei Saul, o Senhor ele resolve condenar os Amaleques, né? O povo dos Amalequitas. E através do profeta Samuel, ele dá a determinação para que o povo de Israel acabe com os Amalequitas, acabe com seus animais, não deixe nenhum bem, nenhum pertence para trás, acabe com absolutamente tudo. Então, Saul, ele conduzindo o exército de Israel, vai até os Amalequitas, guerreia com eles e prevalece. Mas, diferente do que disse o Senhor, Saul poupa o rei de Israel e também poupa o rei dos Amalequitas e também os seus melhores animais. Então, Samuel vai ao encontro do rei Saul e ele ouve um barulho de animais e ele questiona: que balido de ovelhas é este aos meus ouvidos? E o mugido das vacas que ouço? Então, o rei Saul, tentando se justificar, ele diz o seguinte: olha, na verdade nós poupamos aí os melhores animais dos Amalequitas porque nós iríamos oferecê-los ao Senhor. Então, essa foi a justificativa que o rei Saul deu para descumprir uma determinação direta do Senhor. E Samuel, mais uma vez,
com sabedoria, repreende de forma veemente a atitude do rei Saul. Acompanhe comigo aí, 1 Samuel 15, versículos 22 e 23. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Então, nessa passagem, você até poderia pensar o seguinte: poxa, mas será que o Senhor não foi muito rigoroso com o rei Saul? Porque, veja bem, ele poupou os animais porque ele queria oferecer um holocausto ao Senhor, né? Ele queria consagrar aqueles animais ao Senhor. Será que ele fez realmente algo tão errado para que Samuel agisse dessa forma? Mas a questão é justamente a finalidade, o propósito do sacrifício, o propósito do holocausto que não foi entendido pelo rei Saul. A realização do sacrifício, dos holocaustos determinados por Deus no Antigo Testamento não é um fim em si mesmo. A finalidade do holocausto não é simplesmente o holocausto, o sacrifício de animais. A finalidade do holocausto é representar um sinal de obediência, um sinal de temor ao Senhor. Essa era a finalidade principal do holocausto, e não simplesmente o sacrifício de animais. Então, o Senhor, quando ele determina a realização do holocausto, ele quer estabelecer um relacionamento de confiança com o homem através da obediência. Foi isso que o rei Saul não conseguiu compreender e por isso ele agiu dessa forma. Uma questão mais próxima da nossa realidade, para contextualizar a questão da desobediência, nós podemos utilizar como referência o dízimo, né? Então, o dízimo ele é a entrega de 10% de toda a sua renda na casa do Senhor. Então, você imagina que eu sou um prefeito, eu sou o prefeito da nossa cidade e em determinado momento eu recebo propina para que eu libere o alvará para uma empresa funcionar na nossa cidade ou algo do tipo. Então, como eu sou cristão, né, eu fico com aquele peso na consciência: puxa vida, recebi propina, isso não é uma coisa legal, né? Corrupção, tudo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o dinheiro da propina, vou pegar os 100 mil reais que eu recebi como propina e vou dar na igreja. Vou entregar esse dinheiro inteiramente ao Senhor. Desse jeito eu fico bem com o camarada que quer a abertura da sua empresa, né? E eu limpo a minha barra com o Senhor. Estou entregando o dinheiro da propina diretamente ao Senhor. Então, assim como o holocausto, o dízimo, ele não é um fim em si mesmo. Quando o Senhor estabeleceu o dízimo, ele não tinha por objetivo pegar o nosso dinheiro. Estamos falando de um Deus que sonda corações, estamos falando do Senhor dos Exércitos, um Deus que é onipotente. O Senhor não precisa do meu dinheiro, não precisa do nosso dinheiro. A finalidade do dízimo não é entregar o dinheiro, mas estabelecer um relacionamento de confiança através da obediência. Essa é a finalidade do dízimo. Então, quando você pega um dinheiro de propina, um dinheiro ilícito e entrega na igreja, isso é uma espécie de lavagem de dinheiro. E isso não agrada ao Senhor, porque a finalidade do dízimo não é o dinheiro, não é a entrega do dinheiro, mas a confiança estabelecida através da obediência às suas determinações. E isso é o que não foi entendido aí pelo rei Saul nessa questão aí dos amalequitas. Amém? Então, nós podemos concluir que maturidade, ela não é poder, mas sim o desenvolvimento em Cristo de todas as áreas da nossa vida. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, para concluir, ele nos deixa aqui uma passagem bastante interessante a respeito da maturidade, do desenvolvimento cristão. Ele nos diz que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito,
à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Então, essas são as considerações finais aí da nossa aula, tema maturidade não é poder, e eu espero que vocês possam ter, essa aula possa ter edificado aí um pouco a vida de vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso exista algum ponto que eu não tenha esclarecido muito bem, teremos uma oportunidade para sanarmos essas dúvidas no fórum da Escola Bíblica. Então, ele será anunciado aí oportunamente nas mídias e nos cultos da nossa igreja. Então, estaremos na igreja presencialmente, tirando alguma dúvida, prestando alguns esclarecimentos ou algo que possa não ter ficado muito claro na aula de hoje. Amém? Antes de concluirmos, eu gosto sempre de deixar aí uma referência, algo que possa edificar a nossa vida por ocasião do final da sua aula. Então, nesse momento, eu estou lendo esse livro aqui, chamado Segredos do Lugar Secreto. Então, esse livro está lá na nossa biblioteca, na nossa livraria, na Catedral Emanuel. Então, é um livro muito bom. Eu estou fazendo a leitura dele agora. Não é um livro muito comprido, tem 200 e poucas páginas. E ele é bastante interessante porque ele aborda alguns aspectos da oração, aborda a questão da maturidade, né, através da oração. E ele possui capítulos muito pequenos, de maneira que se você não tem muito tempo, você consegue ler, separar 1 ou 2 capítulos por dia. Cada capítulo tem umas 3 ou 4 páginas, né? E nesses capítulos todo o raciocínio, todo o contexto abordado, ele é fechado, né? Então você não fica com aquela sensação de, poxa, demorei 3 dias para pegar o livro novamente, né? Então, você termina de ler aquele capítulo, não, o raciocínio ele é fechado, ele é bonitinho, e você começa a partir do capítulo seguinte. Eu estou gostando muito dessa leitura, estou mais ou menos na metade do livro, então fica aí a nossa sugestão, a nossa dica cultural, livro Segredos do Lugar Secreto. Amém? Vamos fazer uma oração para concluir a nossa aula. Agradeço desde já a sua companhia nesse momento, e peço que me acompanhe nesse momento de oração, amém? Pai querido, Senhor nosso Deus e Pai, eu te dou graças por mais uma aula da nossa escola bíblica. Te agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar aqui partilhando com meus irmãos o conhecimento da poderosa palavra do Senhor. Eu peço que o Senhor, Pai querido, continue falando aos nossos corações, nos dando maturidade para que venhamos a nos sujeitar à Tua autoridade e ao Teu poder. Guarda-nos, Pai querido, livra-nos do mal, tira toda ansiedade, tira toda preocupação, tira toda precipitação do nosso coração, e que nós possamos confiar em Ti, esperar em Ti e aguardar o Teu tempo. Que o Senhor, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoe a vida de cada irmão, cada pessoa que se dispôs a ouvir essa aula, a partilhar um pouco do seu tempo, para que possamos aprender mais da Tua palavra, conhecer mais de Ti, conhecer mais do Teu amor. Agradeço por tudo, essa oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.